Vai dar certo. Abre o teu coração. Quem aqui está entendendo o que Deus está falando para nós aqui? Amém? Glória a Deus. Amém. Boa noite. Sou Elenilson Manzin, a maioria de vocês já me conhecem. Alguns são os meus amigos íntimos aí e acredito que poucos sabem sobre o que eu vou falar aqui. Eu recentemente estive no encontro com Deus lá em Mandaguaçu, junto ao pastor Pablo e vários outros valentes aí, foi uma bênção. E desde lá Deus está gerando no meu coração essa necessidade de falar sobre este assunto que é paternidade. Então eu quero falar um pouco sobre o que eu passei por não ter um pai presente. Então eu vou começar, eu marquei algumas datas aqui só para não deixar vocês muito perdidos. Se fosse falar tudo de cabeça, tenho certeza que ia virar uma confusão. Primeiro eu vou começar lá do início, o casamento do meu pai e da minha mãe. O que eu me lembro dele? Brigas, discussões, tudo sempre eles brigando. A única lembrança que eu tenho deles é acordar de manhã, sair na sala, encontrar um no sofá e o outro no outro discutindo. E aí isso foi durante todo o tempo que eles ficaram juntos. Quando eles se separaram eu tinha 4 anos. Em 2002, o meu irmão mais velho, por parte de pai, faleceu. Ele morreu de câncer, após ser expulso de casa pelo meu pai. E em 2002, bem no finalzinho de 2002, minha mãe e meu pai se separou. Quando minha mãe se separou do meu pai, nós morávamos em Naviraí e fomos para a rodoviária para poder ir embora para Mundo Novo, que é onde a minha avó, meu avô morava. Meu pai pegou um táxi e foi atrás de nós. Chegou na rodoviária, minha mãe, para me proteger e proteger meu outro irmão mais velho, que também faleceu mais para frente, ela tentou nos defender. Meu pai agrediu a minha mãe a ponto dela ter mais de 10 pontos na cabeça naquela noite, que ele bateu com a cabeça dela numa árvore. Eu lembro claramente de estar sentado com 4 anos na frente da delegacia comendo um salgadinho. Estava até falando com os meninos ontem. Eu lembro o salgadinho que era, eu lembro o gosto que tinha e eu lembro o que eu via naquele dia. Tá? Então isso marca muito a criança. E aí nós fomos para Mundo Novo, fomos morar na casa do meu avô e da minha avó, e o meu avô passou a ser o meu pai em 2002. Em 2003 ele faleceu. Então novamente fiquei ali sozinho, abandonado, sem pai, vamos dizer assim. Em 2006 a minha mãe conheceu o meu padrasto, que ela ficou casada durante 12 anos. Nós fomos de Mundo Novo para Casa Verde. Chegamos em Casa Verde no começo de 2006, final de 2006, o meu segundo irmão. Nós éramos em 3 homens. Um era meu irmão por parte de pai apenas, e esse era meu irmão apenas por parte de mãe. O meu segundo irmão faleceu. Então a minha outra figura paterna que eu tinha me amparando saiu de cena. E a minha figura paterna a partir de então passou a ser o meu padrasto, meu atual padrasto. E não julgo ele hoje pelas coisas que eu passei, porque eu sei que ele só poderia me dar aquilo que ele tinha. Mas durante muito tempo eu vi a minha mãe ralando para sustentar a casa. Como o pastor Pablo acabou de falar aqui, o homem nasceu para isso. O homem tem ombros largos para poder fazer isso. E durante muito tempo eu aprendi que não. Eu via minha mãe fazendo tudo aquilo e era normal, porque para mim era o que eu estava vendo todo dia. Então foi se tornando normal na minha mente. E aí, para me tornar um homem, ele não me ensinava a trabalhar ou fazer outra coisa, ele me dava revista pornô. Então eu cresci nesse meio, pornografia, masturbação, entre outras coisas. Com 13 anos, a minha gaveta de cuecas ela era cheia de camisinhas semanalmente, pelo meu padrasto e minha mãe, com boa intenção, porque eles não sabiam como, o que eu sei hoje eles não sabiam. Com 14 anos eu perdi minha virgindade. E aí comecei a sair, conheci novas pessoas, comecei a beber também. E com o passar do tempo a bebida foi ficando pouco. Com 15 anos eu já era basicamente um alcoólatra, correndo atrás de mulheres, diversão. E quando o álcool passou a ser pouco, eu comecei a entrar nas drogas, porque aquilo já não fazia mais tanto efeito para mim.
Eu precisava de mais e mais. A princípio, cocaína. Com 16 anos, eu não apenas usava cocaína, eu vendia. Então, com 16 anos, eu era um traficante, por assim dizer. Porque para sustentar o meu vício, eu cometi algo ainda pior, que era aumentar o vício de outras pessoas. Eu cheguei ao ponto uma vez de trocar um carro por droga, para poder vender. E isso para mim é bem difícil até estar falando hoje, não sei se está sendo gravado ou não, mas muitas dessas coisas, a minha mãe, eu falei para ela hoje cedo, porque ela não sabia. Mas eu precisava falar sobre isso. Por fim, com 16 anos, eu conheci a mãe do meu filho, ali no período, já estava quase indo para 17. Eu tinha 16, ela tinha 23. Eu sempre eu corria atrás sempre de mulheres mais velhas, para satisfazer esse ego, sabe? Porque para mim era aquilo, ser homem era aquilo. Não era dar beijinho na boca na escola, era sair mesmo, ir para a rua e farrear. Então eu corria sempre atrás de mulheres mais velhas e com 16 anos conheci a mãe do meu filho. Um relacionamento bem conturbado, já começou ali com muita briga, discussão. E a gente foi ficando junto, até que ela engravidou. Engravidou, com 16 anos, eu passei a morar com ela. Um relacionamento que não durou muito tempo, infelizmente. Mas um mês antes do meu filho nascer, Deus começou a me incomodar, para mim parar de sair daquela vida, sabe? Mas eu não sabia o que fazer, porque eu não tinha um pai, eu não tinha um amigo, eu não tinha um ninguém que chegasse em mim e falasse: ô meu filho, sei o que você está fazendo, se faz não. Você tem que levantar daí e ir para cima, ir para frente. Por fim, eu 17 anos, 18 anos, continuei na mesma vida, parei de mexer com droga, graças a Deus, por um período muito bom da minha vida. E com 19 anos, eu me separei da mãe do meu filho e fui embora para Dourados, para morar sozinho. Nesse mesmo contexto, eu saí do meu serviço e comecei a trabalhar como muambeiro. Para quem não sabe, é aqueles carinha que vai lá no Paraguai, pega as coisas e leva para São Paulo ou qualquer lugar do Brasil para poder ganhar dinheiro. Isso é ilegal, obviamente. Tem que delegado, tem polícia aí, tem advogados, todo mundo sabe que isso é ilegal. Mas me dava dinheiro e era o que eu queria na época. Eu queria ganhar dinheiro, queria sobreviver. E fui embora para Dourados, e sempre sendo cobrado por uma voz que eu basicamente não sabia quem era, que falava: para com isso. E aí veio meu primeiro acidente. Eu estava vindo do Paraguai, indo para São Paulo, passando ali por Casa Verde, eu capotei um C4 Palas carregado. E eu não morri por Deus, porque se você olhar o carro, não sobrou nada. O carro ficou igual uma lata de sardinha, literalmente, todo amassado. E eu parei? Não. Eu continuei. Na próxima semana, chegando no Paraguai, eu bati o meu carro atrás de outro carro, porque eu desmaiei, porque eu estava 3 dias sem dormir. Nessa viagem, ida e volta. Eu parei? Não. Eu continuei. Na próxima semana, eu fazendo um desvio para poder correr da polícia pelo meio do mato, eu bati com uma EcoSport que eu estava dirigindo na época em uma pedra, estourou toda a suspensão do lado do carona, as 2 rodas, acabou com o carro. Eu não fui preso por sorte, porque não sei como que não me viram ali. Eu parei? Não. Na outra semana, tudo isso aconteceu em menos de um mês. Eu vindo do Paraguai, eu perdi um carro para a polícia. E aí ali sim eu parei, porque eu não tinha mais o que fazer. Se eu continuasse, hoje eu não estaria aqui. Então Deus me tirou dali. E aí eu procurei emprego em Dourados mesmo. Voltei para a borracharia. Comecei a trabalhar como borracheiro novamente. Porém começou uma depressão. Porque eu chegava em casa e eu não tinha o que fazer. Eu estava sozinho, eu me vi sozinho. Meu filho estava a 300 e poucos quilômetros de mim. A minha família, Mundo Novo, tinha alguns parentes em Dourados, que até me deram muita força, mas não era a mesma coisa. Então eu chegava em casa, olhava para cima e falava: Senhor, eu preciso de alguma coisa. Foi onde eu conheci o jiu-jitsu. Quando eu conheci o jiu-jitsu, eu conheci também um homem chamado José Carlos. Ele hoje eu tenho o prazer de chamar ele de pai, porque ele me ajudou muito. Ele percebeu aquilo, ele percebeu o que eu precisava e ele não me deixava mais sozinho.
E Deus faz as coisas certas. Eu morava em uma kitnet e a mãe dele morava na frente dessa kitnet. E não foi, a gente nem se conhecia quando chegou lá. E aí eu comecei a treinar, e o mais engraçado é que quando eu conheci a Cristo de verdade, eu fui convidado para recepcionar ele de um retiro da igreja. Só que eu não sabia que era igreja. Para quem não conhece, IPI de Dourados, Igreja Presbiteriana Independente. Era um prédio todo preto por fora, escrito apenas IPI. Mais nada. E aí me chamaram, vamos lá que o Zé vai voltar de um retiro, da IPI. Empresa de segurança privada, alguma coisa assim, veio na minha mente. Professor de jiu-jitsu, foi lá dar algum curso. Quando eu entrei, era uma igreja. E sem saber muito, sem saber explicar, Deus me pegou naquele lugar e eu comecei a chorar muito. E foi sensacional, assim, e a partir dali eu comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar, e ele não, ele parou, infelizmente. Depois, eu tenho esperança que ele vai voltar ainda, se estiver vendo, te amo. Só que, ao mesmo tempo que ele me ajudava, tinha outro lado, que era, a gente treinava muito, saía do treino e ia tomar cerveja. Que era o nosso pós-treino ali, quando a gente ficava, brincava, se divertia, se reunia com a galera ali do jiu-jitsu. A maioria gostava, então nós fazíamos isso, saía de lá e ia beber. Voltei embora para Nova Andradina. Quando eu montei a minha equipe de jiu-jitsu, o que eu fazia com os meus alunos? Terminava o treino, ia beber. Entre esse meio tempo de eu vir embora para cá, eu comecei outro relacionamento, que durou aproximadamente dois anos e pouco, 2 anos e meio. Mesma situação, não respeitava a minha companheira da época, não tinha o menor respeito por nada, na verdade. Só vivia, queria ser feliz, eu tinha o direito de ser feliz. Era o que eu sabia, era o que eu aprendia. E aí, voltei para Nova Andradina, comecei o jiu-jitsu, levava meus alunos para beber. Eu já não era mais um alcoólatra na época. Não era, mas era, porque eu queria beber todo dia. Só que eu sabia tomar 1 ou 2 cervejas e ir para casa. Porém, eu tinha um aluno que ele não sabia fazer isso. Ele tomava 1, 2, 3, 4, 5, 6, pegava uma caixinha e ia para casa. E isso fazia mal para ele. Então, além de eu estar me prejudicando, novamente eu estava prejudicando outras pessoas. E aí eu conheci a IBVI, através do Matheus Camilo, que está ali no fundo. Me convidou para fazer uns cursos com uns homens aí. E foi o meu primeiro exemplo de homem de verdade, homem de Deus, que eu tive. Quando ele me convidou, eu nunca falei isso para ele. Ele foi o meu primeiro exemplo de homem que me chamou para fazer uma coisa boa, de verdade. E aí comecei a fazer os cursos, mas naquela pegada, né, Matheus? Faz o curso aqui, toma uma cervejinha ali, e a vida vai seguindo. E aí eu terminei aquele outro relacionamento que eu tava. Tempo depois, menos de um mês depois, comecei a me envolver com outra pessoa, e essa pessoa gostava de usar droga. Então eu recaí. Voltei a usar droga. Porém foi uma recaída assim muito rápida. Foi menos de um mês assim, eu saí daquilo. Não sei porquê. Na verdade hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Pra mim que eu só tinha me afastado mesmo. E hoje, graças a Deus, eu entendo que foi a bondade de Deus que me tirou daquele lugar, naquele momento. Porém, aquela pessoa também não saiu até hoje. Então, mais uma pessoa que eu atrasei a vida. Tudo isso porque eu não tive uma pessoa para me falar o que era certo, de verdade. Chegar ali e falar, ó, você tá errado. E aí, quando eu terminei esse relacionamento, me afastei, eu reencontrei a minha noiva. A minha noiva, nós estudamos juntos, nós trabalhamos juntos, e há 8 anos atrás a gente falou que se um dia a gente se reencontrasse, a gente daria uma chance para nós. E ano passado eu reencontrei com ela, e aí comecei a namorar. Ela morava em Vieva, eu morava aqui. Comecei a namorar, aquele namoro legal, sabe? De adolescente, com 20 e poucos anos na cara. E estava indo me arrastando para levar esse relacionamento pelo mesmo caminho dos outros. Até que um dia, uma pessoa chegou em mim e falou:
por que você não volta para Deus? Você sabe que Deus tem um plano para você, você sabe que Deus quer fazer algo através de você, mas você não volta. Eu falei, não, verdade, eu vou voltar para a igreja. E foi engraçado a cristocidência que aconteceu, porque no outro dia, aquele careca lá de trás me mandou mensagem, falou, e aí, Valente? Tá sumido da igreja? Não tá mais indo, não tá fazendo curso? O que tá acontecendo? Aí eu falei, pastor, tô num correria aí, né? Não tá dando tempo não. E aí ele me chamou pra salinha. Quem é que já passou pela salinha? Galera, não tem vergonha não, Eric. A salinha não é fácil não, cara. Mas aí foi o segundo cara que teve coragem de me chamar pra uma coisa boa, só que ele fez melhor ainda. Ele me chamou, e aí ele me põe sentado na frente dele e falou, e aí, como é que tá a vida? E aí eu falei tudo isso aí pra ele, falei que tava namorando e tal. Ele falou, mas e a outra pessoa que você tava aí, agora há pouco? Eu falei, não, pastor, não dá mais não. Quero seguir a vida aí. Ele falou, não, beleza. Mas você quer seguir a Deus, continuar seguindo a Deus, quer continuar na caminhada? Eu falei, quero muito, quero demais. Aí ele falou pra mim, mas vem cá, vocês se vê final de semana, e aí vocês transam, né? Falou com essas palavras. Eu falei, é verdade. Eu falei, isso é errado. Isso é pecado, cara. Eu não sei se vocês conseguiram chegar no X da questão que eu estou tentando passar, mas eu nunca tive uma pessoa que falou isso pra mim. Se você é pai aqui, você tem que ter a consciência de orientar o seu filho. Você tem que ter a consciência de falar pro seu filho o que é certo e o que é errado. E aí ele me falou várias coisas, me mostrou tudo que eu estava errando, deu de porrada mesmo na minha cara. Eu saí de lá meio atordoado, só que ele me convidou para ir para o encontro em Mandaguaçu do ano passado, encontro com Deus. Aí ele perguntou, você tem condição de pagar e tal? Eu falei, não, pastor, tenho. Tá? Minha vida financeira está sendo super abençoada. Estava ganhando muito bem. E aí ele falou outra frase que eu nunca mais esqueci e vou levar para o resto da minha vida. Não é porque está dando certo que Deus está abençoando. Eu me lembro dessa frase. Ela é a segunda lembrança que eu tenho. Lembra que eu falei lá no começo daquela lembrança que eu estava sentado na frente de uma delegacia comendo salgadinho? A segunda lembrança que eu tenho depois dessa é essa, pastor. Não é porque está dando certo que Deus está abençoando. Às vezes você está lá no caminho, tá achando que está sendo muito abençoado, que Deus está movendo na sua vida, só que você não está fazendo nada para Ele mover na sua vida, Ele não está te abençoando. Isso não é dele. As coisas estão progredindo, estão dando certo? Beleza. Procura saber se você está fazendo o que é certo, para saber de onde está vindo esse recurso. Porque muitas vezes o inimigo, ele tenta fazer isso, ele tenta deixar a gente confortável. Tenta não, ele faz, ele deixa a gente confortável ali, quietinho, porque se você está quietinho ali, você não vai dar trabalho para ele. Você já é dele. É como o cara que estava no muro lá, o muro do inimigo. Todo mundo conhece essa história. E fui para o encontro, fiz esse encontro com Deus, foi maravilhoso, cara. Cheguei lá, ali eu conheci a Deus de verdade, cara. Ali eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu fui batizado nas águas, através das mãos do pastor Márcio. E em setembro veio Legendários, participamos do REC 445, eu e mais uma galera aí. Novembro, o REC 468. E eu, para quem me conhecia antes, eu não era muito de falar de Deus, perdão. Eu ia na igreja, eu sentava lá no fundo, ficava quietinho. Se o pastor mandasse levantar a mão, eu nem levantava, vai que ele me chamava na frente. Então eu ficava bem na minha. E eu que não era muito de falar, no REC 468, Deus fez o improvável. Um cara que não falava de Deus passa a ser voz. E lá no Legendários, o voz, nós como vozes, nós sabemos que é a voz de Deus que fala por nós. Nós não podemos deixar a voz humana. Então eu vi mais uma vez o favor de Deus na minha vida. E aí eu comecei a caminhar. Eu quero que você imagine uma coisa comigo aqui agora. Imagina que nós vamos acender agora um fogo, uma fogueira. Tem muita lenha seca e a gente acende aquela fogueira perfeita. Começa a pegar fogo. E aí eu tô lá de fora, eu sou uma madeira molhada. Se eu entrar naquela fogueira e sair, eu vou acender?
Não, eu estou molhado, né? Se eu entrar de novo e sair, eu vou acender? Se eu entrar e ficar, eu vou acender? Alguém, quando aquela fogueira queimar e ficar só cinza ali, vai conseguir distinguir o que era eu e o que era o outro? Homem só é presa fácil. Foi o que eu aprendi. E quando eu voltei, eu cheguei no pastor Pablo e falei: pastor, eu preciso que você me dê responsabilidade. Eu quero ser líder, eu quero ser alguma coisa. Você me ponha na igreja aí, o que eu precisar fazer eu faço. Eu falei: eu preciso. Se eu ficar sozinho eu vou cair. Eu sabia que eu ia cair. E o que eu quero falar para vocês mais uma vez, cara. Tudo isso começou porque uma pessoa teve coragem de falar o que eu precisava ouvir de verdade. O currículo Hombridade, ele traz pra gente que o método de Deus são os homens. Enquanto os homens procuram aperfeiçoar os seus métodos, Deus procura homens melhores. E agora eu quero me dirigir especificamente para você que, assim como eu, é pai, mas está separado da mãe do seu filho e mora longe. Cara, se você não vai visitar o seu filho com frequência, se você não dá o carinho que ele precisa, não dá os conselhos que ele precisa, não dá o abraço que ele precisa, não dá o aconchego que ele precisa, sabe, não é aquele pai presente, não traz ele para a igreja. Às vezes você está aqui hoje, mas você não quis passar na casa da sua ex-mulher para pegar o seu filho. Porque, eu não quero ver ela não tem nada a ver com a minha vida. Realmente, ela não tem. Mas você fez um filho nela. Ele tem a ver com a sua vida. Não deixa de dar a atenção que seu filho precisa, porque ela não tem nada a ver com a sua vida. Porque isso fez toda a diferença na minha vida. Meu pai morreu em 2018, até hoje eu não fui no túmulo dele. Porque fazia 6 meses que a gente não conversava quando ele morreu. Eu passei por um período muito longo para poder perdoar o meu pai, depois que ele morreu. E eu só consegui perdoar ele através de Deus. E eu só progredi na minha vida depois que eu perdoei ele. Porque eu me libertei daquele peso que eu carregava. Porque eu me vi fazendo com o meu filho as mesmas coisas que o meu pai fez comigo, e eu falava que eu não queria que ninguém passasse por aquilo. Eu só consegui melhorar com isso depois que eu perdoei o meu pai. E para nós que somos cristãos, eu quero deixar uma frase do livro O Porquê Tardo o Avivamento, de Leonard Ravenhill. Não é uma frase, na verdade, é uma história. Esse livro, ele se passa uma história nele que é de um homem que está no corredor da morte. E aí vai o capelão que fala, né, pastor? Vai para orar por ele. E aí o capelão ora por ele, mas de uma forma tão fria, sabe? Você aceita Jesus aí? Jesus, que é lá da Bíblia lá, como seu único e suficiente Salvador, agora você está indo morrer mesmo? Ou você vai ver ele ou você vai ver o inimigo. Tipo isso. E aí aquele cara olha para esse capelão e fala: se eu acreditasse nesse Jesus que você diz acreditar, eu viajaria a América toda de joelhos para converter uma só alma para Cristo. Você consegue ver a ironia nisso? Porque o cara estava lá para pregar para o outro. Só que o outro conseguiu atingir ele muito mais do que o cara que foi pregar. O cara que foi para levar Cristo saiu muito mais reflexivo do que o cara que foi para morrer. E para finalizar agora, o pastor Pablo vai fazer uma oração para a gente terminar. Lá em 1 Coríntios 11, 1, Paulo, o apóstolo Paulo, que o pastor Pablo acabou de falar aqui para a gente sobre ele, ele fala: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E eu queria fazer só uma pergunta. Quem aqui pode olhar para o seu filho, olhar para um jovem na rua que às vezes não tem pai, olhar para qualquer pessoa que às vezes não conhece a Cristo ainda e falar: ei, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo? E eu finalizo aqui. Espero que nós possamos pensar mais sobre isso, agir mais. Não adianta pensar, nós precisamos agir, colocar em prática. Hoje eu não consigo ver um jovem na rua que está passando pelas mesmas coisas que eu e não ir lá e falar com ele. Eu não consigo ver alguém passando pelo que eu passei e não ir lá dar um conselho. E é isso, galera. Não vou me estender mais. Pastor, obrigado. Amém, aleluia. Glória a Deus. Bênção. Você está pronto para agir?